O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal, senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar, por favor. O tempo da Quaresma, tempo de reflexão e tempo também de conversão, ele apresenta-nos uma oportunidade singular, preciosa, de visitarmos a nós mesmos com uma ótica. A ótica que levou Agostinho a assim se expressar: quando eu te vi, Senhor, eu vi quão feio eu era. Quando eu te vi, Senhor, eu vi quão feio eu era. Parece uma frase um tanto pesada. Alguns iriam dizer que Agostinho estava com autoestima muito baixa. Alguns vão olhar de um cunho moralista, simplesmente pela regra, pela uma preocupação grande contra o pecado, mas se esquecendo do que é fundamental para viver a graça e nos afastar do pecado, que é olhar a Deus e manter o nosso olhar fixo nele. Se esquecendo disso, se preocupam somente com a causa, o fruto do nosso afastamento do Senhor, que é o pecado, e nós, na verdade, temos que buscar corrigir a causa, que é o afastamento. Alguns vão olhar para isso e vão dizer: estão vendo como o homem é pecador? Estão vendo? Até Agostinho mesmo já dizia: o homem é feio, pecador. E na verdade Agostinho está dizendo uma coisa tão bonita. Ele, ao reencontrar a sua esperança, aquele que se transforma no alicerce de toda a sua vida, ele chega a dizer: diante de tamanha beleza que é o Senhor, diante de tamanha riqueza que é o Senhor, e sabendo que eu fui criado à sua imagem e semelhança, ao olhar para mim eu vejo quão distante eu estou, o quanto
que eu me afastei dessa beleza. Para ficar mais claro, é como aqueles rapazes e moças bonitos, lindos, alguns até modelos, que quando se envolvem com substâncias entorpecentes, sejam elas quais forem, são encontrados depois de um tempo completamente desfigurados. Uma beleza tão grande que por caminhos e opções vão fazendo com que aquela beleza vá se desgastando. Olhei para o Senhor e vi o tamanho da beleza que eu era chamado a ter, e as minhas opções fizeram com que eu ficasse tão feio. Mas eu quero voltar a essa beleza. Na liturgia de hoje, nesse caminho quaresmal, onde nós somos chamados a voltar o nosso olhar para o Senhor, fixar o nosso olhar em Cristo Jesus, descobrir a grandiosidade da beleza que fomos chamados e que temos como oportunidade de viver. É importante nesse caminho nós fazermos um mergulho na Escritura para que ela nos fale. A primeira coisa importante é que, como diz Ezequiel, se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, primeiro, arrepender-se das escolhas que fez. Tomar consciência que as escolhas que fez foram equivocadas. Se ele se arrepende, e quem se arrepende, a primeira coisa de quem se arrepende é assumir um caminho de recomeçar de um modo diferente. Aquele que diz, eu me arrependi de trair, eu me arrependi de agredir, eu me arrependi de difamar, e continua fazendo a mesma coisa, não se arrependeu. É simples. Alguns, inclusive, entendem o sacramento da confissão como um mero momento onde a gente vai para cumprir um preceito. Não fazem nem mesmo essa análise, esse olhar para si. Eu, diante da beleza de Deus, como é que eu estou? Os meus caminhos estão desfigurando a imagem de Deus em mim e nos outros? Porque a gente não desfigura somente a nós mesmos, nós conseguimos ir desfigurando a outros. O arrependimento significa tomar consciência e escolher: eu vou trilhar um novo caminho. Eu vou recomeçar. E para recomeçar, eu preciso guardar a palavra, o ensinamento do Senhor. Mas guardá-lo não é para proclamá-lo simplesmente dos lábios para fora, mas vivê-lo. Praticando o que é direito e vivendo a justiça. Praticando o que é certo e observando essa palavra que agora deve nortear meus passos. Esse que assim viver, viverá plenamente. Caríssimos, vocês que aqui estão no Santuário Basílica, nesse dia nublado, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, também pelos nossos canais no YouTube e no Facebook. A justiça, como já vimos dias atrás, na Sagrada Escritura, significa viver a palavra de nosso Deus. A justiça e o direito são frutos da convicção de viver as leis e os ensinamentos do Senhor, tendo atenção para não cometer os mesmos equívocos e não passar pela estrada de nossas opções
que geram morte e tristeza. Sabemos e podemos ter a certeza que boa parte dos males que nós vemos na humanidade, boa parte, são mais frutos dos caminhos equivocados, da falta de observância das leis do Senhor e da falta da observância de uma lei fundamental, que é a da dignidade de cada pessoa. E desrespeitando essa lei, nós geramos morte e sofrimento. Nessa compreensão, a importância do que hoje nós celebramos é olhar para o nosso tempo e sabermos que o caminho que cada homem começa a percorrer é capaz, sim, de fazer uma grande tristeza. E pode causar não só tristeza, mas gerar dúvida no coração de tantos que chegam, inclusive, a fazer aquilo que o próprio Ezequiel combate no seu texto. Eles chegam, no tempo de Ezequiel, a dizer que o Senhor é que era ruim. O Senhor é que era mau. O Senhor é que produzia o mal. Por isso Ezequiel vai dizer: por um acaso eu quero a morte do pecador? Por um acaso sou eu o responsável pelos sofrimentos? Ou não é as escolhas de cada um que faz com que o sofrimento aconteça? Está frio, minha filha? Quando nós praticamos a maldade, quando nós contribuímos para a maldade, quando nós ferimos a dignidade dos outros, infelizmente, alguns se enganam, mas eu lhes digo, quando assim fazemos, nós damos a justificativa para que a maldade, para o que é incorreto, para o que não é condizente com a dignidade do homem, para o que não é condizente com a nossa dignidade de cristãos aconteça. E Deus não tem culpa disso. Então, hoje, nesta sexta-feira, o convite que particularmente faço é: não seria o fato hoje de fazermos o caminho, de olharmos para o Senhor e olharmos no nosso interior e vermos nossas condutas e percebermos quais de nossas práticas, quais de nossas ações e qual das nossas omissões não contribuem para que a morte, o mal, a indiferença, o preconceito, a falta de diálogo, a discórdia aconteça no meio da humanidade? Jesus, ao dizer para seus discípulos, lá no capítulo 5, versículo 20: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Ele, ao dizer, se vocês não mudarem a ótica de como viver a palavra, se vocês se contentarem a fazer aquilo que já está estabelecido, vocês serão tão ou quanto parecidos com aqueles que já falam de tudo. Por isso, ele, ao dizer uma coisa, não é meramente observar as leis, não é meramente recitar os versículos bíblicos, não é meramente pegar todos os ensinamentos da igreja e ficar replicando a eles. Não é só isso. Isso é importante. É importante sabermos o que o cristianismo nos ensina, mas é necessário nós vivermos na profundidade. E numa profundidade que, por ser profundidade, é comprometida. Uma profundidade dentro de nós. E eu me faço entender. Ninguém mata uma pessoa, com a exceção daqueles que, por algum problema psíquico ou por um acesso
de raiva ou por um extremo momento no qual tenha que defender a própria vida, mas ninguém organiza um assassinato do nada. Uma pessoa que mata a outra e esconde o corpo e por aí vai, isso tudo é milimetricamente pensado. E antes disso começa esse assassinato dentro do coração. Quem quer fazer o mal a alguém e quer cumprir aquele ditado, manda a pedra e esconde a mão, ele arquiteta tudo muito bem arquitetado. É uma coisa que começa primeiro aqui e vai criando o corpo. É como Jesus diz: aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Aquele que fica com raiva tem uma ação. Aquele que começa a falar conforme essa raiva já tem outra ação. E aquele que age conforme a raiva, movido pela raiva, pode causar um estrago. Daí eu acho importante dizer, Jesus está dizendo o seguinte: vocês precisam entender a profundidade do que significa ser meu discípulo, assumindo com profundidade a palavra para cuidar daquilo que vai ficando aqui dentro e daquilo que vai sendo cultivado. Porque eu posso sentir raiva, como eu posso sentir dor. Mas só porque eu estou com dor ou só porque eu estou com raiva, eu posso fazer qualquer coisa? Só porque eu estou magoado com... Seu nome, meu irmão? Cristiano. Com um cristiano, eu posso agir de qualquer maneira? Eu estou com raiva, é mais um motivo para eu ser aquele que se controla. Ao dizer isso, volto: se a nossa justiça, se o nosso modo de viver a palavra não for mais comprometido e não buscar, antes de tudo, introjetar dentro de nós o conhecimento da palavra de Jesus Cristo e assumir vivê-la, nós poderemos continuar trilhando caminhos que espalham a morte. Explico-me. Hoje, nós vemos um crescer de uma contaminação por coronavírus, por opções equivocadas. Daqueles que não respeitam práticas como essa, coisa simples. Como aqueles que não respeitam, e me perdoe, cristiano, muitos jovens, não respeitam o fato de que não é momento de fazermos determinadas coisas, ainda não é hora. Vemos um número crescente de estados entrando em colapso no sistema de saúde. Quando nós vemos a possibilidade de algumas pessoas receberem R$250 para passarem 4 meses, é alguma coisa. Mas a nossa desorganização, por opções equivocadas, fazem com que agora nós tenhamos pessoas que talvez tenham somente R$250 para passar o mês. E quem vive com R$250? Outra coisa, não do ponto de vista, quando nós olhamos o Congresso que se reúne numa artimanha para modificar a lei que dá imunidade parlamentar, com tamanha destreza, eu me pergunto por que eles também não se reúnem para resolver problemas como a reforma administrativa, mexendo nos seus gabinetes. Quando nós não vemos a reforma do judiciário, quando nós não vemos a reforma tributária,
São opções que vão trilhando um caminho. E aí a tristeza que eu apresento é essa. Como eu disse, Agostinho, ao dizer: olhei para o Senhor e vi quão feio eu era. Ele vê o quanto ele se deformou por opções equivocadas no seu caminho de vida. Do ponto de vista pessoal, é importante nós olharmos isso com muita clareza. Quais as nossas opções que fizeram com que nós fôssemos nos afastando do tamanho da dignidade que carregamos como filhos de Deus e impede que essa dignidade faça com que outros também vivam a mesma dignidade e proporcionam outros a tristeza? Do ponto de vista da nossa sociedade, será que continuarmos a vender o nosso futuro para garantir o presente de alguns fará com que a nossa beleza de nação, de pessoas, seja condizente com aquela que nós sabemos que nós temos? Escolhas equivocadas que fazem com que nós não demonstremos o tamanho da dignidade de filhos de Deus que carregamos e, infelizmente, começamos a tirar as oportunidades de outros também viverem a mesma dignidade. E essa escolha é de cada um. Pensemos um pouco nisso. Nessa sexta-feira, nessa manhã um pouco mais calmos, com menos cantos, mas deixarmos com que esse silêncio nos ajude. Se a nossa prática da Escritura não for mais condizente com o que Jesus nos ensina a partir de dentro, nós seremos iguais a muitos que recitam todos os versículos, todas as regras de toda e qualquer denominação, de toda e qualquer experiência religiosa, mas são completamente descomprometidos com o bem de todos. E isso não é condizente com a dignidade de filhos de Deus para quem conhece o Evangelho. Pensemos um pouco nisso para podermos caminhar e trilhar um caminho de vida e de coerência.